Você sabe exatamente o que precisa fazer. Você já leu, já entendeu, sabe exatamente o caminho. Não é falta de capacidade, mas na hora de agir, você simplesmente trava. Você fica pensando demais, planejando várias rotas. Aí você planeja mais um pouco, esperando o momento certo. Mas esse momento nunca chega. E aí parece na sua mente que está tudo dando certo. Mas o relógio não para. O relógio nunca para de fazer o tic-tac. E você continua no mesmo lugar. E isso não acontece com pessoas que não pensam. Isso acontece exatamente com as pessoas que pensam demais. E hoje você vai entender aonde você está falhando. Todo mundo acha que inteligência é vantagem na hora de agir. Que quem tem uma mente pensante decide melhor. Que quem entende mais do assunto consegue chegar mais rápido. Mas tem um lado da inteligência que ninguém fala. Existe uma armadilha silenciosa, porque quanto mais inteligente, mais o seu cérebro fica criativo para fazer você parar. Ele começa a te dar nomes bonitos para procrastinação. Porque quando você vai começar algo, ele começa a te dizer: calma, estou com cautela, ou estou estudando o assunto. Preciso estar mais preparado. E aí a sabotagem acontece e você nem percebe, porque você não vê como fraqueza. O seu cérebro não deixa você enxergar isso. Ele começa a colocar bom senso. Então aquela fraqueza de preguiça, de medo, ele já tira. Ele começa a colocar cautela. Ele começa a colocar que está analisando. E você nem percebe. Por que o cérebro inteligente se sabota? O nosso cérebro tem uma função principal que muita gente esquece. O nosso cérebro foi criado, sim, para termos felicidades, para sermos produtivos. Mas no mundo onde vivemos, de ansiedades, de medos, de incertezas, o cérebro tem uma função principal: te manter seguro. E como que ele faz isso? Ele te faz isso naquele modo familiar, naquelas coisas conhecidas. Aquele medo de falhar ele não coloca. Ele coloca você no conforto. A segurança dele é assim. Então quando você está com medo, está com incertezas, com aquele medo de falhar, com aquele medo dos olhares das pessoas, daquele julgamento, ele começa a te sabotar. Então quando você vai agir em algo novo, ele sabe e começa a sentir a ameaça. E aí começa um processo de proteção na sua mente. Em uma pessoa com menos inteligência, entre aspas, esse processo aparece mais fácil de enxergar. Ele começa a enxergar aquela preguiça, aquele cansaço. É mais difícil disfarçar. Mas agora numa pessoa com a mente analítica, fica muito difícil de perceber. Você nem percebe. Porque começa a vir coisas diferentes na sua mente. O seu cérebro começa a te falar: agora não é o momento, eu preciso me preparar mais. Calma, eu ainda estou analisando. Fica muito mais sofisticado. Você conseguiu enxergar o resultado? O resultado é o mesmo. Aquela pessoa com menos inteligência, ou você, que é uma pessoa muito analítica, mais inteligente, está travada no mesmo lugar. Então, a sua desculpa fica tão sofisticada que você realmente começa a se enganar. Você começa a enganar a sua mente. E o pior, as pessoas ao seu redor também acreditam nessas falhas ou nessas desculpas de analisar demais. E esse mecanismo tem um nome. E quando você aprende a identificar, você para de confundir preparação com procrastinação sofisticada. Barry Schatz, pesquisador e professor de psicologia social, pesquisou por anos o que acontece com aquelas pessoas que têm diversas opções ou que têm uma abundância de conhecimento. Ele identificou algo chamado como paradoxo da escolha. É quando uma pessoa tem diversas opções, mas não consegue ter uma escolha real. Imagine só você entrando numa loja com diversos chocolates. Você olha para um lado, olha para o outro e não consegue decidir. Mas quando você simplesmente escolhe, parece que aquela decisão não foi aquela que vai te convencer. A decisão não te satisfez. Pessoas mais analíticas tendem a sofrer mais com isso. E você também pode estar sofrendo com isso. Porque o seu cérebro, ele sabe analisar muita coisa. Ele consegue enxergar vários cenários. Ele consegue enxergar várias possibilidades. Só que nesse meio do caminho existe algo escondido. Você começa a analisar os riscos. Você começa a analisar aqueles problemas. E quando você começa a analisar isso junto, você simplesmente trava. Não é a falta de inteligência que trava. É o excesso dela usado no lugar errado. Então quando você está travado, não é porque você não é inteligente,
Não é porque você é incapaz, é porque você está analisando demais e nessas análises está vindo vários cenários negativos. Agora um exemplo real para você entender o que acontece com a pessoa analítica. E você pode ser essa pessoa analítica. Imagine só duas pessoas. As duas estão querendo abrir um negócio. A primeira, ela pensa na ideia e já começa a agir. Ela começa a estruturar um pouco, pensa um pouco, estuda um pouco e começa a colocar em prática. O que acontece com essa pessoa? Ela começa a ganhar algo inimaginável. Ela começa a ganhar a prática. Então, ela vai errar rápido. Ela vai ajustar aquele erro e vai aprender com a prática. Ela vai aprender no meio do caminho. Agora, a pessoa inteligente ou mais analítica passa meses analisando aquele projeto. Ela começa a olhar todos os detalhes, estruturando por meses ou anos aquele projeto novo. Ela está esperando ficar tudo perfeito, mas esse dia nunca chega. E quando parece que chega, ela simplesmente trava. Ou você simplesmente trava. Quando você acha que está tudo perfeito, que agora vai, o mercado mudou, as coisas mudaram e você nesse meio do caminho já teve 3 ideias diferentes na sua mente. Não porque você é incapaz, é porque você analisou vários riscos. É porque você olhou cada detalhe daquele possível problema. Você tentou resolver todos os problemas antes mesmo de você começar. E você simplesmente trava no meio do caminho. Aquela pessoa que começou do jeito que estava, do jeito que deu, ela tem meses de prática. E ela já começou a ajustar todos os problemas no meio do caminho. Algo que você perdeu tentando ou pensando demais naqueles problemas, naqueles riscos que talvez aconteceria ou não. Só que existe uma pergunta ou um atalho que você pode fazer hoje para você conseguir identificar se você está travado em alguma coisa ou se você está tentando ter uma cautela real. Teve uma época da minha vida que eu estava exatamente assim, com a mente totalmente analítica. O meu cérebro estava me sabotando e eu não percebia. Eu estava analisando demais. Aqueles projetos ou algo novo que eu poderia fazer em dias, eu passava meses analisando. Eu não conseguia sair do lugar, mas parecia que eu estava sendo responsável. Porque parecia que eu estava analisando, parecia que eu estava estudando para não cometer os erros. Mas não era isso. No fundo era medo de falhar, era medo de não conseguir. Era medo de começar e não dar certo no final. E o pior, o medo do julgamento dos outros. E quando eu aprendi a reconhecer esse padrão, a ficha caiu. Eu não estava me preparando para ser perfeito, para ter o plano perfeito. Eu estava realmente com medo de começar e o meu cérebro estava me ajudando a me sabotar. Aquela inteligência ou aquela mente analítica estava fazendo eu simplesmente travar. E talvez você esteja com dificuldade de admitir isso também. Me conta aqui embaixo se você tem algo que precisa fazer e simplesmente trava. Parece que você está sendo responsável, mas simplesmente está parado no meio do caminho. Mas existe algo muito mais profundo por trás disso. Não é simplesmente o medo, existe algo que está ligado à sua identidade. Existe um mecanismo chamado termostato de identidade. Ele simplesmente faz você ser quem você é, no seu íntimo, no seu cérebro. Como assim? Se você se vê uma pessoa que nunca termina nada, ele vai fazer você nunca terminar as coisas. Aquelas coisas difíceis, ele vai começar a te bular para você não terminar. E ele faz isso não por maldade, é por consistência. Se você se vê uma pessoa que não merece sucesso, ele vai fazer você ter vários obstáculos para não ter sucesso. O seu cérebro é consistente naquilo que você conta para ele. Então a história que você conta no seu subconsciente internamente é o que ele acredita. Se toda vez que você vê uma oportunidade de sucesso, mas não acredita naquilo, vai fazer você travar da mesma forma. E aí que existe uma pegadinha. Porque quanto mais inteligente você é, mais a sua história fica sofisticada, mais a sua história fica elaborada. E aí fica muito mais difícil de você sair desse loop, porque a história já está no seu cérebro, já está no seu subconsciente. E isso pode perdurar dias, meses e anos. Por isso que as pessoas inteligentes, muitas estão travadas no mesmo lugar. Carol Dweck, pesquisadora de Stanford, pesquisou por décadas o comportamento humano diante de desafios. E ela conseguiu enxergar algo fundamental. Pessoas que acreditam que as suas capacidades são fixas, que nasceram assim, que vão morrer assim, que
que não têm a capacidade de aprender algo novo evitam várias situações. Elas começam a evitar aqueles desafios, porque simplesmente é uma ameaça para o seu cérebro. Ela já tem uma mente fixa na sua capacidade. Agora, as outras pessoas que acreditam que a capacidade é desenvolvida, que pode desenvolver capacidade para algo novo, elas tendem a ver isso não como ameaça, mas como um aprendizado. Essas pessoas não esperam resultado imediato, elas simplesmente começam. E tudo que elas começam sempre é um aprendizado para elas. Então, existem duas histórias. Uma história é aquela da capacidade fixa, e a outra história é daquela capacidade que ela é modelável, que é uma capacidade que pode ser reescrita. Então, essas duas histórias, eu te pergunto, qual delas você vai contar para o seu cérebro? Qual delas vai estar no seu subconsciente? Então, quando você junta paralisia de análise e termostato de identidade, você cria algo muito ruim para o seu cérebro. É uma sabotagem tão sofisticada que você simplesmente não enxerga. Parece que é responsável, parece que é sensatez, mas não é. E eu vou te fazer uma pergunta daqui a pouco, que você vai simplesmente desbloquear isso da sua mente. Agora, com tudo isso que a gente conversou, existem 3 passos para você reconhecer essa sabotagem. Primeiro deles, você precisa reconhecer a voz da sabotagem. Você precisa enxergar aonde ela está falhando. E ela sempre vem com as perguntas que parece que é responsabilidade. Ela sempre vem, talvez não seja a hora. Talvez eu preciso me preparar mais. Talvez o mercado não está propício. Talvez o mundo ou o planeta não está favorável nesse momento. Só que aí, essa cautela pode ser real, mas quando existe uma cautela real, o próximo passo já está na sua frente. Mas quando é sabotagem, você não tem uma visão real do próximo passo. E aí você começa a enxergar se é cautela ou se é sabotagem sofisticada. Segundo, você precisa reduzir o tamanho da ação até ela ser impossível de evitar. Imagine só, não pense naquele treino pesado na academia. Não, coloque só o tênis. Não pense naquele projeto que você precisa ler livros, que você precisa estudar mais. Você apenas abre o computador ou abre aquele livro. Se você pensou naquela dieta, que você precisa fazer compras, que você precisa ajustar os seus horários, não, simplesmente vai no mercado. E aí você começa a reduzir o tamanho daquele problema, com simples passos. Isso que é uma cautela real. Terceiro, e um dos mais importantes, você precisa mudar a história que você conta para si mesmo. Quando você olha no espelho, quem você se enxerga? Você se enxerga um fracassado? Você se enxerga um incapaz? Talvez não. Talvez a sua mente analítica está te enganando e colocando no lugar algo sofisticado. Então começa a trocar a história. Começa a agir mesmo sendo incapaz. Começa a agir mesmo não sabendo todo o assunto. Porque você vai ficar bom não sendo mais analítico, mas com a repetição de tudo. Lembra da pergunta que eu falei para você? Agora você vai analisar bem e fazer para você. Se pergunte, será que se eu soubesse que eu não iria falhar, eu já tinha começado? Se a resposta for sim, é porque você não está sendo cauteloso. É porque você está simplesmente com um medo interno. Seu cérebro está te sabotando para você travar. E talvez você se pergunte, quando você vê no celular aquelas pessoas que chegaram lá, falando, essas pessoas não têm medo. Mas não, eles conseguiram identificar aonde a sua mente está sendo analítica demais. Então essas pessoas, elas não pensam demais, mas o principal delas é colocar em prática. É agir mesmo com medo. Você começa a dominar o seu cérebro, a entender que o medo faz parte do dia a dia. Mas agir é muito mais prático. Então a inteligência usada para planejar demais é desperdício. A inteligência que é usada para agir é a mais valiosa. E quando você começa a agir mesmo com incertezas, mesmo com medo, você blinda o seu cérebro para os futuros problemas que podem vir, porque eles vão vir, porque o mundo onde vivemos não é fácil. E se você curte esse tipo de conteúdo sobre cérebro, foco, procrastinação, vale a pena você ficar comigo. Vale a pena você acompanhar essa jornada, porque aqui não é algo raso. A gente consegue interpretar o nosso cérebro profundamente, mas colocar a prática no dia a dia. Então quanto mais inteligência, quanto mais informação você coloca na sua mente, mais o seu cérebro começa a sabotar você e você nem percebe. E se você reconhecer isso,
já é o primeiro passo para você avançar. Agora, para você recordar do começo, lembra quando a gente conversou que você simplesmente trava por inteligência? Agora você já sabe o que sua mente estava fazendo com você quando você simplesmente travava naquele projeto. Você já entendeu o mecanismo, e quando você entende, isso já é algo valioso para sua mente. E conta aí nos comentários, qual que é a coisa que você está adiando hoje? E parece que você está adiando porque é cauteloso, porque você, uma pessoa inteligente, está esperando o melhor momento. Coloque aí embaixo para a gente conversar um pouco. E no próximo vídeo eu vou trazer algo que está afetando o seu humor, seu foco, a sua energia e você nem percebe. Quase todo mundo não percebe. Estão fazendo todos os dias. Parece que está tudo dando certo, mas você simplesmente caiu numa armadilha, beleza? Muito obrigado, vou ficando por aqui, até a próxima. E é o que eu sempre falo, a gente não precisa mudar o mundo, não precisamos mudar tudo na nossa vida. Precisamos mudar sempre 1% todos os dias. E você vai conseguir sair da Matrix.